E o nosso programa continua com o Dr. Marco Aurélio Peixoto. Prazer tê-lo novamente, doutor. O prazer é todo meu em estar aqui com você novamente, com seus telespectadores. Nós vamos continuar falando sobre cirurgia plástica. E, doutor, no último programa falamos sobre próteses, mastopexia, mamoplastia. E eu queria voltar um pouquinho e perguntar para o senhor qual o tempo médio para esses procedimentos para que a paciente veja o resultado final. Varia muito de procedimento para procedimento a recuperação. Algumas cirurgias plásticas, como a cirurgia de plástica de nariz, as famosas rinoplastias, elas têm um tempo maior de recuperação para se atingir um resultado definitivo. Esse tempo varia mais ou menos para a rinoplastia de 6 meses a 1 ano. Mas de uma forma geral, para cirurgias de mama, cirurgias de lipoaspiração, abdominoplastias, reconstruções mamárias, uns 3 meses é o suficiente para as pacientes já terem um resultado definitivo. O senhor falou agora da lipoaspiração. Eu tenho certeza que é uma curiosidade de muita gente que está em casa. Quais são os procedimentos para a lipoaspiração? Onde ela pode ser realizada? A princípio, Michele, lipoaspiração pode ser realizada em qualquer área que tenha um acúmulo de gordura indesejável. Então ela pode ser realizada no abdômen, pode ser realizada nas coxas, pode ser realizada nos culotes, nos joelhos, nos braços. Não existe limitação de locais. Existe a possibilidade do paciente fazer uma cirurgia de lipoaspiração em várias áreas simultaneamente, talvez chamada lipoescultura, estou correta? A lipoescultura nada mais é do que uma lipoaspiração realizada em mais de um local. Existe uma precaução recomendada para que a lipoaspiração seja realizada até 5% do peso corporal de cada pessoa. Mais do que isso, mais que 5% do peso corporal da paciente, ela pode já começar a correr riscos. Por exemplo, de alguma desidratação, alguma perda sanguínea. Então, deve-se respeitar esse valor de 5%. Então, aquela situação de querer emagrecer pela cirurgia, pela lipoaspiração, nem pensar. Totalmente contraindicado, Michele. Às vezes chega no meu consultório a paciente querendo fazer lipo em várias regiões, quer perder 5 quilos. Então eu já digo para ela, olha, o seu caso não é de lipoaspiração, é de fazer um emagrecimento. A lipoaspiração, muitas pessoas têm medo, têm um receio. Ela é considerada um procedimento arriscado? Como é isso? Explica isso pra gente, o nível de riscos e a questão da tecnologia hoje para esse tipo de procedimento. A lipoaspiração não é mais arriscada do que qualquer outro procedimento cirúrgico. O que nós devemos tomar cuidado numa lipoaspiração é no uso de determinadas cânulas, são mais pontiagudas. As cânulas de lipoaspiração já são mais finas, são mais delicadas, algumas são revestidas com um material que torna elas menos agressivas, então elas estão mais sofisticadas hoje em dia, as cânulas, do que eram no passado. Além disso, esses procedimentos têm que ser feitos em ambiente hospitalar, preparados para qualquer emergência. Se você está fazendo sua cirurgia numa clínica que não tem CTI, não tem médicos de plantão, não tem outros especialistas lá à sua disposição, você vai estar correndo mais riscos do que se estivesse fazendo num ambiente hospitalar. Até porque eu imagino que o pós-operatório imediato, o paciente fica na clínica, então precisa ter alguém ali cuidando, tomando conta, porque não necessariamente pode ocorrer algo no procedimento, mas depois, isso é verdade? Exatamente, Michele. Então, logo depois do procedimento cirúrgico, tem que haver determinados cuidados que são essenciais para o bom desenvolvimento daquele pós-operatório.
Então você tem que ter alguns equipamentos, você tem que ter um laboratório disponível caso haja necessidade, tem que ter um CTI disponível caso aconteça alguma coisa. Por exemplo, você pode ter um infarto, é normal isso acontecer, não é comum, mas você pode ter um infarto no pós-operatório. Se você não estiver num ambiente hospitalar, como você vai tratar isso? Então você já começa a correr mais risco. No caso do paciente que já está em casa, iniciou um pós-operatório, quais são os cuidados em relação à lipoaspiração? No pós-operatório domiciliar, você já acabou de sair do hospital, você já está em casa, você tem que ter uma certa compressão na área lipoaspirada. Não é muita compressão, normalmente são usadas aquelas cintas de compressão, não pode ser exagerado, a paciente não pode ficar com dificuldade de respirar, por exemplo, se usar uma cinta muito apertada, mas tem que ter uma compressão suave no local da lipoaspiração. Além disso, ela deve ter sempre uma pessoa por perto para poder socorrê-la, às vezes ela pode se sentir mal, ter alguma tonteira, isso é normal depois de qualquer pós-operatório, então tem que ter uma pessoa tomando conta da paciente. Qual é o prazo médio em relação à lipoaspiração para o resultado ideal? Também é de 3 meses. 3 meses o organismo ainda não desinchou completamente, às vezes ainda fica algumas manchinhas roxas, porque a lipoaspiração ela pode ser, como a gente diz, a lipoaspiração seca, e hoje que não simplesmente você anestesia o paciente e faz a lipoaspiração, mas também é mais utilizada uma técnica mais moderna da hidrolipoaspiração. O que é isso? É a injeção de uma determinada substância, soro fisiológico com algumas outras substâncias que diminuem o sangramento nessa área da lipoaspiração, então praticamente não sai sangue mais em lipoaspiração quando você usa a técnica de hidrolipoaspiração. Agora, em relação às queixas da dor, como é isso? As suas pacientes reclamam, falam, dói muito o pós-operatório ou não? É bem tolerável? É bem tolerável, Michele, porque, sinceramente, eu não tenho muitas reclamações de dor, não. Naquelas 3, 4, às vezes 5 dias no pós-operatório, que você sabe que a paciente vai ter mais incômodo, você já entra administrando uma medicação de anti-inflamatórios e analgésicos comuns, que são suficientes para a paciente não ter tanto incômodo assim. O paciente da lipo, ele tem que fazer um repouso, ele tem que ficar deitadinho ali na cama ou não? Ela pode se movimentar imediatamente após a cirurgia, por exemplo, no dia seguinte? É, inclusive, desejável que a paciente comece a se movimentar o quanto antes, para qualquer tipo de cirurgia. É melhor para a sua recuperação quando a paciente já começa a fazer exercícios moderadamente. Por exemplo, não é indicado a paciente ficar de cama no pós-operatório. Ela pode se levantar, sempre com uma ajuda de alguém do lado, porque, como eu já expliquei, é normal quando a paciente se levanta da cama, ela ter uma tonteira depois de uma cirurgia, isso é normal. Então, para que ela não caia e se machuque, é sempre bom ela estar acompanhada sempre de alguma pessoa do seu lado nesses primeiros dias de pós-operatório. A partir de quando é recomendado a drenagem linfática? Drenagem linfática é uma massagem. É uma massagem no sentido dos vasos linfáticos, para favorecer a circulação dos vasos linfáticos e diminuir o inchaço no local da cirurgia. Eu imagino que o excesso de edema também provoque dor, né? Em alguns casos pode provocar um incômodo. Ele não provoca dor, mas provoca um certo incômodo. Sim. A pessoa fica incomodada com aquela perna que está um pouco inchada, a mão que ficou um pouco inchada, mas dor exatamente não. E em alguns casos ela é utilizada. Na lipoaspiração ela é muito bem-vinda, na abdominoplastia também ela é muito bem-vinda. Na cirurgia plástica de mama, por exemplo, já não tem tanta indicação assim. No caso da drenagem linfática, ela auxilia na prevenção
das fibroses ou não? Isso depende da recuperação do paciente? Depende da recuperação. O que é uma fibrose? Fibrose é uma cicatrização interna que endurece determinado local. Isso é chamado de fibrose. Nesses casos, quando às vezes há um início de uma fibrose, uma drenagem linfática pode sim ajudar na sua melhora. Doutor, vamos falar agora sobre a abdominoplastia. Explica pra gente qual é a indicação e a diferença da abdominoplastia e do mini abdômen. Abdominoplastia ou plástica de abdômen, Michele, é a cirurgia realizada no abdômen para retirar a sua flacidez e excesso de gordura. A abdominoplastia pode ser subdividida em abdominoplastia propriamente dita, onde são retirados os excessos de gordura e pele. Naqueles casos onde o abdômen é muito globoso ou está caindo sobre si mesmo, por exemplo, nos casos de cirurgias pós-bariátricas, onde tem um emagrecimento muito grande do paciente, ocorre essa queda exagerada do abdômen sobre si mesmo. E já a mini abdominoplastia é uma cirurgia um pouco menor, onde há, digamos assim, o esticamento do andar inferior do abdômen apenas, somente abaixo do umbigo. A mini abdominoplastia se presta principalmente para tracionar, para esticar o andar inferior, abaixo do umbigo. Então não tem a necessidade da reconstrução do umbigo no mini abdômen. Exatamente, não tem necessidade nenhuma de reconstruir o umbigo. Na abdominoplastia completa é que a gente faz a neo-onfaloplastia, que é a reconstituição do umbigo. A paciente vai ficar com o próprio umbigo. Muitas pensam assim, doutor, só vai tirar o umbigo e depois vai colocar de novo? Não, ela fica com o seu próprio umbigo. Sim. Nós recortamos aquele umbigo, tracionamos o abdômen e depois saímos novamente por um orifício com o próprio umbigo da paciente que está lá preso na parte interna do abdômen. E como é a recuperação de ambas? Bem, como a abdominoplastia propriamente dita, a plástica abdominal completa do abdômen é uma cirurgia maior, ela precisa de mais cuidados. Normalmente uns 25 a 35 dias para as pacientes se recuperar. Ela tem que ter o cuidado de andar um pouco mais encurvada durante alguns dias, talvez uns 10 dias ou 2 semanas, para não forçar aquela cicatriz, que vai haver uma cicatriz, mas ela fica bem escondida na calcinha. Então você pode usar uma roupa de banho, uma roupa íntima, que ela vai ficar bem discreta abaixo desses trajes. No caso da gravidez, após quanto tempo da gestação a mulher pode fazer abdominoplastia? Michele, a gente recomenda que essa cirurgia seja feita pelo menos alguns meses após o término da amamentação. Porque se for feita antes da amamentação, de se terminar a amamentação, a mulher vai interromper precocemente a amamentação, o que não é ideal para a nutrição do bebê. Então a gente sempre recomenda pelo menos uns 2 a 3 meses após o término da amamentação. A cirurgia plástica então pode nos ajudar em muitas coisas, não é verdade? Eu queria agradecer a presença do senhor no nosso programa. Espero poder contar com o senhor numa próxima oportunidade. Foi um grande prazer estar aqui com você e com seus telespectadores, Michele, e estou sempre à disposição para tirar dúvidas e esclarecer questões relacionadas à cirurgia plástica. E se você não viu a primeira parte do nosso programa, nós estamos disponibilizando no nosso canal do YouTube, Programa Você Sempre Linda, e a gente vai ficando por aqui. Esperamos vocês no próximo sábado, 1h15 da tarde. Até lá!